Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ore, porque sempre que Deus está perto, não sentimos desânimo e nem solidão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós oramos, nós conversamos com Deus. Quando nós não temos o hábito de orar, normalmente nós costumamos reclamar das pessoas para outras pessoas. E nós, erroneamente, acreditamos que se as pessoas mudassem o comportamento delas, os nossos sentimentos iriam mudar. Talvez você se sinta sozinho, mesmo dentro de uma relação, acreditando que o seu marido ou a sua mulher, se ela tivesse hábitos diferentes, ou gostasse das mesmas coisas que você, ou participasse mais das coisas que você faz, esse sentimento de solidão ele não iria existir. Engano. Ele sempre vai existir, porque o que nós estamos sentindo falta não é da outra pessoa, mas é do Senhor. Quando Deus está longe de nós, nós nos sentimos sozinhos. E como nós não conseguimos reconhecer a razão desse sentimento, nós começamos a procurar pessoas. E mesmo tendo alguém, você continua procurando pessoas, sempre acreditando que existe alguém especial o suficiente para que tudo que existe de ruim dentro de você seja transformado em algo bom. Será que você teria esse poder sobre a vida de alguém? Normalmente nós não damos conta da nossa própria vida, o que dirá da vida do outro. Então é pelo engano que nós começamos a ficar sobrecarregados, porque todos os dias é uma nova decepção, todos os dias é uma nova frustração. Quando nós não buscamos conhecimento na palavra de Deus, nós simplesmente podemos esperar que algum milagre aconteça ou que a outra pessoa perceba que o comportamento dela tem feito mal. Mas será que alguém sem Jesus poderia fazer o bem? Será que alguém poderia amar sem Deus estar junto com ele? Não poderia. E é justamente por não entender as causas espirituais e a razão dos sentimentos que nós acabamos vivendo de uma forma totalmente triste, negativa. E o desespero às vezes bate a porta. O desânimo, não tem mais vontade de levantar, não tem mais vontade de fazer nada, simplesmente está ali, respirando e esperando o tempo passar. Só que como nós colocamos a culpa sobre outras pessoas, ainda fica aquele sentimento de que a justiça precisa ser feita. E você fica esperando que o mal aconteça em alguém. E você fica feliz quando uma pessoa que você não gosta, acontece algo que seja ruim. Lá em Coríntios 13, Deus diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, com o mal dos maus. Não é isso que é a nossa razão. Nós nos alegramos com o bem, com as coisas que vêm de Deus. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 4, versículo 8, 9 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Você acha que você vai ter paz na sua vida? Que nenhuma pessoa ela vai vir falar algo desagradável, que as tuas relações elas vão ser sempre todas amorosas e que tudo isso?
de todos os lados somos pressionados. Então, esse sentimento de pressão, ele sempre vai existir, sempre. Sempre vai existir alguma coisa que vai sair do controle, sempre vai existir uma pessoa que não está alinhado com o mesmo espírito de você, que vai vir infernizar a tua vida, que vai vir julgar as tuas escolhas, que vai vir colocar defeito no seu comportamento. Só que ela não pode atacar as coisas boas que você faz, mas ela pode ficar falando daquilo que desagrada o interesse dela. E é só isso que elas vão fazer. E isso vai acabar pressionando você. Mas aqui vem o ponto principal. Você está orando? Eu tô. Mas você não vai ficar desanimado por isso. Por quê? Porque o meu ânimo não está nas pessoas. O meu ânimo não está no comportamento das pessoas. Talvez você esteja vivendo coisas dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, na onde você puder ter uma relação com alguém e isso não está de acordo com aquilo que você acredita. E tudo bem, tudo bem. O que a gente não pode mudar, só nos resta aceitar. Nós estamos aqui para praticar aquilo que Deus ensina. E nós sabemos já que por todos os lados nós vamos ser pressionados, mas isso não vai ser motivo para que nós possamos ficar desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Às vezes nós ouvimos coisas que acabam simplesmente por remover toda a nossa crença nas pessoas e na fé. Nossa, como isso pôde acontecer? Como teve coragem? Eu sei de uma coisa, que todos nós somos tentados, todos nós somos pecadores, todos nós temos defeitos, cada um peca de um jeito. E eu não tenho o direito de chegar em uma pessoa e simplesmente querer julgá-la pelos meus valores que eu aprendi com o Senhor, sendo que eu mesmo falho também. A vida, ela serve para que nós possamos fazer com que a nossa relação com Deus ela esteja mais forte dia após dia, porque nós buscamos a sua presença, mas é uma batalha espiritual. A nossa carne ela é fraca. Os nossos sentimentos, às vezes, pela vida inteira que nós vivemos, nós acabamos não entendendo. Então existem muitas crenças que nós precisamos deixar de lado para que nós consigamos nos libertar de todas as coisas. Mas uma coisa é fato: aquele que vive próximo do Senhor é como uma semente colocada em algum canto. O tempo vai passando e essa semente ela vai crescendo. Então nós nos modificamos com o tempo, conforme nós nos convertemos ao Senhor. A nossa vida ela não é mais a mesma, os nossos hábitos já não são mais os mesmos. Talvez o nosso corpo também não seja mais o mesmo, porque quando você sente paz, você não fica com aquela compulsão alimentar de querer ficar comendo bobagem o tempo inteiro, ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa que você sabe que não agrega em nada a sua vida. Então, quando Deus fica mais perto de nós, não importa o que nós ouvimos, nós também não ligamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Então, certamente que nessa batalha espiritual vai existir pessoas que vão nos perseguir, que vão ficar nos julgando, que vão ficar falando um monte de groselha, falando um monte de coisa, mas nós não estamos abandonados. E é justamente o sentimento de solidão. Quando Deus ele está perto de nós, nós não nos sentimos mais sozinhos. Não somos mais abandonados, não temos mais dependência emocional de outras pessoas. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Abatidos, mas não destruídos. Então, em algum dado momento da nossa vida, nós vamos cair. E não tem problema, porque isso não vai nos destruir. Deus, ele deixa tudo muito bem claro, que tudo isso é para o bem de vocês. E talvez você esteja se perguntando: poxa, mas de todos os lados eu sou pressionado, eu fico perplexo, eu sou perseguido, eu sou abatido, e tudo isso é para o meu bem? Tudo isso é para o seu bem. Sabe por quê?
porque você é mais forte que todas essas coisas. Vamos pensar que o teu filho pequenininho, sei lá, de 2, 3 anos, vem até você e começa a bater na tua perna. Ele não tem força para te atingir, ele não tem força para te machucar, mas ele tem um comportamento que está ali. É assim que acontece conosco. Ainda que o mundo ele venha espernear, que ele venha nos tentar abater, que ele venha fazer diversas coisas, eles não podem nos atingir. E tudo isso só fortalece a nossa fé. As coisas elas podem mudar, elas vão mudar. Os nossos inimigos nós não sabemos quem são. Eles não são definidos por sangue, não são definidos por cor de pele, por distância, por afinidade, por nada. Deus ele usa dos deles para entregar a mensagem que é dele, e o mal também usa do dele. Só que infelizmente nós vivemos num mundo onde as trevas elas dominam. Então é mais fácil você encontrar um inimigo que encontrar um amigo. É muito mais fácil alguém levar você para sentar na mesa de um bar num momento de dificuldade do que alguém abrir uma Bíblia para te dar um conselho. É muito mais fácil. Só que aí são escolhas. Você pode ser aquele que espera ajuda ou aquele que ajuda os outros. Por quê? Porque você se capacitou na palavra de Deus, você fez a escola do Espírito Santo. Você sabe que tudo isso aconteceu para a graça de Deus poder ser manifesta na sua vida, porque aquilo que destruiria qualquer pessoa, para você virou glória, para você virou bênção. Por quê? Porque dentro do teu testemunho, você vai poder alcançar um número cada vez maior de pessoas. E assim, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que acontece, que aparentemente era para nos prejudicar, que era para nos destruir, que era para nos derrubar, nós, através da sabedoria de Deus e da presença de seu Espírito, conseguimos dar a volta por cima e saímos melhores ainda. Quantas vezes eu falo, olha, se você chegou no fundo do poço, agradece a Deus, porque para baixo não dá mais para seguir, agora é só para cima. O momento mais escuro que nós vivemos na Terra é o que antecede o nascer do sol. Então a gente sabe que no meio dessa escuridão, que no meio disso que tudo parece desfavorável, é o melhor momento que Deus pode atuar na tua vida. É o momento que você já não tem força para lutar contra o Senhor, mas o Senhor vai te dar força para lutar contra o mal. Antes você estava sozinho, agora você não está mais. E assim a gente vai aprendendo quem é quem e o que é cada coisa e o que é cada sentimento, e examinando tudo, ficando com aquilo que é bom e rejeitando tudo aquilo que não vem de Deus. Nós não podemos escolher o que as outras pessoas vão fazer, mas nós podemos escolher o que nós vamos fazer. Nós podemos escolher o que nós faremos com a mensagem de Deus, o que nós faremos com as coisas que o Senhor nos diz e com as coisas que Ele revela. Eu não preciso que os outros me escolham, porque quem tem o poder de escolher sou eu, e eu escolho a Cristo. Se a gente continua lá em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, embora o tempo esteja passando, embora a idade esteja chegando, embora às vezes a gente está vivendo no meio de situações que estão exigindo demais da gente, demais, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E por que nós estamos sendo renovados? Porque nós oramos, porque nós buscamos a presença de Deus, porque nós louvamos ao Senhor, porque nós evangelizamos, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. Antes, nós tínhamos entregue a nossa vida a um outro ser humano, e dia após dia, esse ser humano destruía a nossa vida, destruía os nossos sonhos, destruía tudo. E não porque ele fosse uma má pessoa,
porque todos nós somos más pessoas, mas porque ele não era uma boa pessoa, porque para a gente poder ser bom é somente quando a gente está com Deus, e ninguém melhor que Deus para cuidar da nossa vida. Então quando a gente ama as coisas erradas, a nossa vida cai na destruição. Quando nós amamos as coisas certas, dia após dia, nós somos renovados. E aí nós entendemos que os nossos sofrimentos, leves e momentâneos. No passado, quando eu tinha depressão, eu não suportava viver. Apenas de estar vivo já era um peso enorme. Era tentador pensar em tirar a própria vida. E você imagina que desde os 15 anos com depressão, isso passou diversas vezes. E a gente sempre quer se matar para machucar alguém, imaginar como seria o nosso velório, imaginar como seriam as pessoas ali recebendo a notícia, aquele que encontrasse o nosso corpo, o que ele ia pensar, se ele ia se arrepender de tudo que ele não fez, que eu achava que ele tinha que fazer. E a gente é assim. Sem Deus é só planejando mal, é só vingança, é só coisa ruim, e é só isso. E hoje eu olho lá atrás, dia após dia o Senhor renova, e eu vejo que aqueles sofrimentos eram leves e momentâneos, porque hoje eles produziram uma glória muito maior, uma glória que ela é eterna, porque eu vi que o poder de Deus anulou totalmente tudo aquilo que eu vivia e tudo aquilo que eu sentia de negativo. Então a ausência de Deus, ela machuca o nosso coração, e você às vezes acha que é a falta de alguma coisa desse mundo. Não é. Não é esse o problema. E aqui está o ponto central. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. A pergunta que eu faço a você: quando você ora, quando você conversa com Deus, o que você pede? O que se vê ou o que não se vê? O que se vê é essa vida. Tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. Você não vai levar nada disso para o céu. Você não vai poder se gabar disso. A hora que você chegar lá, só vai ter a tua alma. Você não vai poder consultar o Google, você não vai poder consultar ninguém, você não vai poder chamar alguém para explicar, você não vai poder nada. Você não tem o sobrenome que você tem, você não tem a fama, você não tem a índole, você não tem nada. Dentro de você só vai estar a palavra. Você conhece a palavra? Porque para Deus eu acho que Ele nem precisaria ficar ali vendo muito o que nós fazemos. É só olhar o que nós falamos. Tem pessoas que estariam mortas na porta do céu reclamando do marido, da mulher, da culpa de um, da culpa do outro, da culpa daquilo, e a vida inteira dele é reclamar das outras pessoas, ou contar uma história de um tempo passado que acabou isso, que acabou aquilo, porque não presta, porque é tranqueira, porque vai pagar, porque não sei o quê. E esse é o mantra. Não precisaria fazer nada, não precisaria nem ver a história, é só ouvir o coração das pessoas. Então Deus está dizendo: meus queridos, querem orar? Vamos conversar? Vamos falar de eternidade, vamos falar de salvação, vamos falar de amar as pessoas. Esquece essa vida, esquece. Porque enquanto vocês ficarem tentando viver essa vida, vocês nunca vão ter uma vida. Vocês nunca vão ter nada, nunca. Porque tudo que você vê nessa vida é transitório, é passageiro, vai mudar, vai modificar, vai ter pressão, vai ter gente imperfeita, vai ter insatisfação, vai ter tudo, mas tudo bem. Porque quando vocês estão comigo, nada dessas coisas importam. Por quê? Porque nós vivemos por aquilo que nós não vemos, nós vivemos pela eternidade. Nós não vivemos porque nós queremos estar vivos. Nós vivemos para agradar ao Senhor. Nós vivemos porque nós queremos além dessa vida. Nós vivemos e amamos porque nós queremos um tesouro além desse mundo, além disso que nós conhecemos. Então pouco importa que o tempo passe, que as coisas aconteçam, que as pessoas nos decepcionem. Nós vamos continuar amando além de todas as circunstâncias, amando além dos interesses. Porque se você ama apenas enquanto alguém é oportuno, então não faz nada demais. É quando nós começamos a praticar aquilo que Deus diz na palavra, perdoando, não julgando, nos humilhando, aceitando ficar com prejuízo, aceitando o que tiver que ser aceito, mas
a favor de que se fique com Deus, tá tudo bem. Então essa é a razão que nós não sentimos desânimo e nem solidão, porque nós sabemos que o Deus que nós acreditamos não nos abandona e Ele dá força, coragem e ânimo para que nós possamos continuar, mas tudo isso graças a Deus. Mas nós precisamos diariamente buscar a sua presença para que essa força ela permaneça em nós. Conseguiu compreender um pouquinho da razão dos teus sentimentos, da importância da oração, da importância de ler a palavra de Deus, de ouvir os devocionais todos os dias? Não adianta você simplesmente pegar alguns dias da semana e falar, bom, hoje é o meu dia de descanso. No passado eu tinha o hábito de não gravar o devocional de domingo, até que uma pessoa me disse, poxa, estava fazendo tão bem ouvir todos os dias, aí chega o domingo e eu não tenho para ouvir. E aí, o que você faz? O que você faz? Grava no domingo. Então é todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias eu busco estar na presença de Deus para que eu suporte estar na presença de pessoas. Não que o tempo inteiro as pessoas elas estão buscando, né, o mal da outra, mas quando elas colocam os seus interesses acima de todas as coisas, certamente que alguma coisa não vai sair bem. Não vai sair bem. Se todos nós praticássemos aquilo que Jesus ensina, nós conseguiríamos viver de uma forma muito melhor, mas muito melhor mesmo. Mas cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem seu momento. Nós escolhemos no passado sem a sabedoria que nós temos hoje, e espero que amanhã nós tenhamos mais sabedoria que hoje e possamos cada vez mais entender a palavra de Deus, estar na presença do Senhor até o dia que o Senhor nos recolher, mas que nós possamos semear muitas sementes de amor nessa terra e que a palavra de Deus possa ser o guia de todas as pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você crie o hábito de orar e pare de pedir coisas dessa vida, para de pedir que alguém volte, peça salvação, peça perdão, peça que Deus esteja na tua vida, tenha gratidão, agradecimento, reconhecimento, porque não adianta dar mais para você, você não sabe nem o que faz com pouco, o que você faria com mais? Você já está se destruindo com nada, se tivesse mais poder já teria se acabado inteiro. Então às vezes o não de Deus é justamente para frear aquilo que você não tem capacidade de entender, que você sem Deus é só destruição. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.